Estamos live. Estamos live com 20 minutinhos de atraso. Problemas técnicos acontecem. Eu tinha até uma pergunta lá para o Fernando para dizer assim, num time multicultural, quando tem um problema técnico de atraso, o que acontece? Quando tem um alemão, um americano, um brasileiro, mas depois você fala isso, né? Para quem ainda não nos conhece, eu e Cris somos parceiros de uma empresa chamada Terceira Cultura, que faz coaching, treinamento, mentoria para times e pessoas que trabalham ou convivem com a diversidade cultural. E a gente tem essa série de lives para conversar com pessoas que já estão experimentando isso faz tempo, para eles passarem as experiências para a gente. O Fernando é um convidado muito especial, porque mais do que conviver com times multiculturais, ele é um mestre do assunto, um professor desse assunto. Já escreveu vários livros sobre esse assunto. A Cris está acabando de ler o Para Entender a Cultura Brasileira. Eu terminei de ler o último livro dele, que é o Gestão Transcultural, sensacional. Né? Já falei para ele que eu vou pegar muito daquelas coisas que estão ali para usar nas nossas lives e usar nos nossos treinamentos. Então, Fernando, passo a palavra para você se apresentar e falar um pouco do seu livro também para a gente. Se tiver ele aí, está com ele aí do lado? Estou. Então, o livro está aqui. Imperdível, porque é um livro com muitos e muitos exemplos reais. Quando a gente fala dos frameworks de multiculturalidade, eles ficam muito vagos, mas o Fernando traz exemplos tão reais que você consegue entender exatamente do que se trata cada uma dessas dimensões culturais. Vai lá, Fernando. Bom, eu tive uma carreira um pouco diferente, uma carreira em zigue-zague. Eu comecei como consultor. A maioria das pessoas começa numa empresa e se torna consultor no fim da carreira. E eu comecei como consultor numa empresa pequena, e eu era o trainee, eu era o sujeito que tinha a experiência mais curta e o cabelo mais comprido. E depois de um tempo eu fui absorvido por um cliente, que era um banco e que me colocou como recursos humanos. E aí eu passei muito tempo como RH em bancos diferentes. Entrei para o ABN AMRO, que me levou para a Holanda. Depois eles compraram o Banco Real no Brasil, eu voltei para o Brasil pelo ABN AMRO, no Banco Real, e depois de 4 anos integrando a cultura do ABN AMRO com a cultura do Banco Real, eu fui de novo para a Holanda, então estou baseado na Holanda. Saí do banco em 2007 e aí voltei para a consultoria, né, onde eu havia começado. E agora, por coincidência, eu estou de novo no Brasil, mas temporariamente, só até o final de junho, porque nós fizemos um house swap com uma família de brasileiros que precisava estar na Holanda por 6 meses e nós estamos morando na casa deles, em Florianópolis, por 6 meses. Então, até o final de junho, eu estou de volta ao Brasil, né? Depois volto mais uma vez para Amsterdã, que é a minha base. Você é holandês? Você tem cidadania holandesa? Tenho cidadania holandesa. Eu costumo dizer que eu sou metade brasileiro, metade holandês e metade americano, e não sou muito bom em frações. Muito bom. Vai lá, Cris, manda a nossa primeira pergunta. Fernando, um prazer conhecer você pessoalmente, assim. Estou adorando o teu livro. Aliás, eu me identifico, claro, sou brasileira, né? Mas eu acho que eu sou tenho uma cultura muito arraigada em mim, porque eu me identifico com todos os exemplos ali que você coloca no livro. Uhum. Então, vamos começar com a primeira pergunta central, né? Explica para a gente o que é cultura e o que você chama de cultura nacional. Bom, a cultura, na verdade, tem camadas, né? Então, existe uma definição mais ampla de cultura, que são todos os artefatos e hábitos e costumes de um povo e as coisas que esse povo produz em termos do seu conhecimento, e aí inclui, por exemplo, a música, as tradições folclóricas, enfim. Mas no centro da cultura existem valores, e esses valores centrais
que são o que mais interessa aos antropólogos e aos consultores de questões interculturais, porque esses valores centrais são os que definem o comportamento das pessoas, eles influem o comportamento das pessoas, porque esses valores centrais formam o que eu chamo de um conjunto de normas não escritas que definem para um grupo de pessoas o que é considerado certo ou errado, ou adequado ou inadequado, e isso, então, é o que eu uso na prática como definição de cultura. Esse conjunto de normas não escritas que definem o que se considera adequado ou inadequado. E isso muda, é claro, para grupos diferentes, para países, mas também para organizações, para funções, para profissões. Cada profissão tem a sua cultura, né? E cada nação tem também a sua cultura, porque a nação é uma comunidade, né? Pode-se dizer, é claro, eu costumo dizer que cultura é como o Google Maps. Se você dá um zoom out, você vê o país inteiro e você enxerga alguns padrões de valores e alguns comportamentos que são compartilhados, que são semelhantes em termos do país como um todo. Se você der um zoom para dentro, você vai ver as diferenças regionais dentro desses países. Se você der um zoom mais próximo ainda, você vai chegar até as pessoas. As pessoas são diferentes. Cada pessoa é completamente diferente da outra. Mas se você der um zoom out e pegar, por exemplo, uma família, pode ser que essa família tenha alguns valores compartilhados também, que formam uma subcultura, digamos assim, dessa família, né? Então, a gente pode falar em culturas nacionais quando a gente dá esse zoom out, assim, e ver assim, quais são os valores que as pessoas de um determinado país compartilham, né? E mesmo países pequenos ou países grandes, eles têm valores compartilhados, mas se você der um zoom in, você vai ver as diferenças regionais, as subculturas, né? Por exemplo, a Índia tem uma série de subculturas na Índia, né? Inclusive várias línguas diferentes. Então, quando eu falo com os indianos a respeito da cultura da Índia, no primeiro momento eles dizem assim: não, mas nós não temos uma cultura, nós temos 50 culturas diferentes dentro da Índia. Eu digo, mas se eu desse zoom out nessas culturas da Índia, quais são os padrões similares que todas essas 50 culturas têm em comum? E, inicialmente, para eles é difícil de ter essa visão, porque eles estão imersos numa dessas 50 subculturas, né? Mas, por isso, é aí que entra o modelo do Hofstede, que é interessante, porque ele dá uma definição de cultura em termos de 5 dimensões diferentes, e uma dessas dimensões, por exemplo, é a distância do poder, ou a hierarquia. E se eu olhar para a Índia e para essas 50 culturas, todas elas são hierárquicas. Elas são diferentes, elas têm diferenças entre si nas regiões, mas todas elas são hierárquicas. Não tem nenhuma dessas culturas indianas que seja igualitária. Então, da mesma forma no Brasil, a gente pode dizer assim, não, mas o paulista é completamente diferente do baiano, do carioca, o gaúcho é diferente do nordestino. Até existem diferenças regionais no Brasil, sim, mas todas as culturas brasileiras são também hierárquicas. Nenhuma dessas culturas brasileiras é igualitária. Então, existe alguma coisa em comum para todos os brasileiros. E existem diferenças regionais também, né? Acho que foi no seu livro que eu li que você olhando um país, como você falou do Zoom, né? Um país sempre vai parecer ter culturas internas diferentes, mas quando você compara um país com outros países, você consegue, assim como esse exemplo que você deu da Índia, né? Você consegue perceber a unicidade e como ele se destaca de outras nacionalidades, né? De outras culturas nacionais.
Você tocou num aspecto importante, é que a cultura, do jeito que a gente trabalha, assim, ela é sempre comparativa. Não existe nada de absoluto na cultura. Então, de novo, eu posso comparar regiões do Brasil e ver que existem algumas diferenças, mas todas as regiões do Brasil são, por exemplo, hierárquicas. E se eu comparo qualquer uma dessas regiões com a cultura americana, por exemplo, eu vou ver que a diferença da cultura brasileira para a cultura americana é muito maior do que qualquer uma das diferenças regionais do Brasil. As diferenças regionais do Brasil são comparativamente pequenas. Mas em relação a fora do Brasil. Então, vocês, a Cristiane, que morou na China, deve ter vivenciado isso bastante, né? A cultura chinesa é muito mais diferente do que qualquer uma das culturas brasileiras entre si. Na China, eu me lembrei de um casal, que era uma americana casada com um holandês. E a gente saiu para jantar e eu falei para ela, não, mas os americanos são straight to the point, né? Eles são... Ela falou, você não sabe como são os holandeses. Eu falei, pô, você sabe. É verdade. Exatamente. João Pascoal, Luiz Pascoal, sabe quem é? Né? Sim. Está aqui dizendo, muito bom te encontrar aqui na nossa live. Ótimo. Então, um abraço, João. Fernando, a cultura muda e é possível mudar deliberadamente? E aí eu acho que a gente pode falar de cultura nacional e organizacional, porque tem muita gente que entra dentro das empresas e acha que vai sair mudando a cultura, mas... A cultura muda, sim. A cultura muda. Muda toda hora. A cultura nacional, a cultura organizacional, elas mudam, mas elas mudam nas camadas mais superficiais. Os valores centrais, que estão no núcleo da cultura, eles mudam mais devagar. É mais difícil mudar os valores centrais da cultura. Mudar a cultura organizacional é comparativamente fácil. Beleza. Tá? É só você trocar todo mundo na empresa que muda a cultura. Né? Ou então você troca, às vezes, algumas pessoas-chave na liderança, e isso já dá uma mudança de cultura, porque a liderança é o principal fator que influencia a cultura de uma organização. Né? Tem um artigo clássico da Harvard que diz tal presidente, tal organização. A cultura organizacional é um espelho da sua liderança. Então, se você trocar a liderança, você pode trocar a cultura da organização de uma forma até bastante rápida. Né? Mudar a cultura de um país é muito mais difícil, em termos dos valores centrais. Né? Porque a moda, por exemplo, é uma camada superficial da cultura e muda de um ano para outro. Né? Tem cores que entram e saem de moda e tal. Então, essas camadas mais superficiais, elas estão constantemente mudando. Os valores centrais é que são mais difíceis. Agora, é possível mudar, só que você teria que mudar não só a cabeça das pessoas que estão na liderança, por exemplo, de um país, como também a maneira como as crianças são educadas, em casa e nas escolas. Para mudar a cultura, você tem que mexer na educação e na maneira como se educam as crianças em casa e nas escolas. Então, isso, na prática, é virtualmente impossível em termos nacionais. Agora, numa organização, é comparativamente mais fácil. Ou você troca as pessoas fisicamente, ou pessoas que têm uma mentalidade diferente, que querem mudar, elas passam a se comportar de maneira diferente e se consegue mudar. Eu tenho, inclusive, uma receita que eu chamo, que é o Excoprópolis. O Excoprópolis é a maneira de mudar a cultura das organizações. É que você mexe com 4 coisas ao mesmo tempo. O exemplo, o Exco é o exemplo, né? A comunicação, você precisa ter um programa de comunicação muito consistente, que seja coerente com a mudança da liderança pelo exemplo. Você precisa ter projetos específicos de mudança, esse é o PRO do Própolis. Você precisa ter projetos em que você envolve a liderança média da cultura, da organização, que não basta mexer na diretoria, você tem que mexer com a gerência intermediária,
E, por último, o POLIS você precisa revisar as políticas que a empresa tem para ver se novas políticas vão estar consistentes com a mudança de cultura que você vai fazer. Se você mexer nessas 4 coisas ao mesmo tempo, a cultura muda. Aliás, foi isso que a gente fez, de certa forma, no Banco Real. O Banco Real mudou a cultura, depois de ser comprado pelo ABN AMRO, mas mudou depois de 3, 4 anos. Não é assim também, quero uma cultura nova para segunda-feira, né? Não. Leva tempo. Mas é possível fazer. Numa organização é possível, sim. Vou só aproveitar um ganchinho, porque eu já trabalhei com mudança cultural no sentido de transformar a empresa numa empresa mais diversa. E isso que você falou aqui era mais ou menos a estratégia, né? Começando, quando você falou da liderança média, esse era geralmente o maior entrave. Exato. Porque não adiantava, o que a gente percebeu é que não adiantava você tentar vir uma coisa top-down quando ela não era abraçada pela liderança média. Então, realmente, precisava se fazer um trabalho e até tornar essa liderança média um pouco mais diversa, até para ela poder mudar a maneira de encarar isso, né? É isso mesmo. Vocês lembram, anos atrás, do caso da Senco, do Ricardo Semler, né? Eu conheci o Ricardo, conheci o Clóvis Bolgiquian, que era o RH do Ricardo, e foi quem ajudou a fazer aquela revolução que aconteceu na Senco, com uma cultura participativa, e eles sempre disseram que a maior dificuldade que eles tiveram foi com a gerência média, porque eles, no topo da empresa, eles queriam fazer uma empresa completamente diferente. E quem resistia à mudança não era o pessoal da base, quem resistia à mudança eram os gerentes intermediários. E eles tiveram que trabalhar muito, durante anos também, essa gerência média. Muitos desses gerentes não concordaram e saíram da empresa, e aí foram substituídos por outros gerentes que já eram admitidos com um perfil de valores que era consistente com a mudança desejada. E aí, então, conseguiram fazer as mudanças todas. Isso vale para qualquer empresa, né? Se você quiser mudar a cultura, o principal entrave vai ser a gerência média, mudar a cabeça da gerência média. E, às vezes, você vai ter que ir substituindo pessoas na gerência média para ter pessoas que estejam engajadas na mudança que você quer fazer. Legal. Que bom. Você confirmou a minha... Deixa eu aproveitar, então, falar um pouquinho dos frameworks de multiculturalidade, como o Hofstede. Quando a gente usa esses frameworks, a gente, de certa forma, está rotulando as pessoas. E como é que a gente consegue diferenciar o que é um estereótipo de viés inconsciente e de cultura nacional? Olha, isso vai muito da cabeça de quem usa o framework. Eu vi na prática é o seguinte, é que o framework é um framework, ele é uma referência que você usa e você tem que ir administrando a realidade usando esse framework como referência. Mas muitas pessoas se equivocam porque elas acham que esse framework é a nova Bíblia, é um dogma, né? E aí passam a achar que é que nem a cama de Procrustes, né? Se o sujeito não cabe na cama, você tem que serrar os pés do sujeito para ele caber na cama. E a ideia não é essa. O framework é só uma referência. E ele vai sendo utilizado na medida em que ele funciona na prática, e se ele não funciona, você tem que flexibilizar. E essa flexibilização está muito na cabeça de quem está usando o framework. Se uma pessoa tem uma cabeça mais rígida, mais fechada, ela fica querendo uma coisa rígida. Então, ela rigidifica o framework, que na prática não era para ser. O próprio Hofstede era uma pessoa de cabeça muito aberta. E ele vivia dizendo, por favor, desafiem o meu modelo, me mostrem modelos diferentes. E quando alguém vinha com uma coisa e dizia assim, professor, aqui eu tenho uma outra pesquisa que contraria aquilo que você encontrou. A primeira coisa que ele dizia sempre é a seguinte, me mostra os dados. Deixa eu ver os dados da pesquisa, vamos ver como é que é.
E aí, se ele descobria alguma falha metodológica, ele dizia assim, olha, mas aqui, isso aqui não funciona, porque isso aqui é um erro de metodologia. Então, descarta. Mas, se é consistente, ok, então é válido. Tanto é que o modelo atual do Hofstede, ele tem 6 dimensões. A 5ª dimensão e a 6ª dimensão não foram identificadas por ele, Hofstede, foram dimensões trazidas por outros pesquisadores que discutiram com ele e disse, legal, eu acho que isso aí está certo, vamos acrescentar no modelo. Que é a indulgência e o long-term orientation, essas duas? Isso é. O long-term orientation foi desenvolvido por um professor canadense na China, ele desenvolveu isso na China, justamente, e que eu prefiro chamar isso de relativismo, essa dimensão, porque ela não trata só da orientação de longo prazo, ela também trata de ser flexível e de ser relativista ao aplicar as regras em geral, né? Até que grau uma cultura considera que é adequado você aplicar as regras de acordo com cada situação e não aplicar a regra sem olhar para a situação. E aí, de novo, comparando, você tem um extremo a China, que é extremamente relativista e casuísta, e no extremo oposto você tem, por exemplo, a Alemanha. A cultura da Alemanha não aceita exceção. Então, a regra tem que ser aplicada assim cegamente, né? No meio, entre um e outro, você tem, por exemplo, a Holanda. A Holanda, num primeiro momento, os holandeses dizem isso não é possível, não dá para fazer, a regra não permite. E aí, se você insiste, o holandês diz assim, bom, nessa situação, então, eu vou fazer uma exceção, mas vai ser só essa vez. Só que ele faz exceções com muita frequência, com muita facilidade, digamos assim. Enquanto o chinês tende a dizer assim, regra? Que regra? Espera aí, vamos olhar para a situação e vamos decidir em cima da situação. E a regra é muito relativa, justamente, é secundária, enfim, né? E se leva sempre em consideração quem são as pessoas envolvidas, e aí você vai interpretar a regra de acordo com as pessoas que estão envolvidas. Se tem pessoas com muito poder, a regra, de repente, deixa de existir, né? E qual é o objetivo de longo prazo? Qual é o objetivo último? Né? O que você está querendo aqui? Né? Enquanto que na Alemanha, no extremo oposto, é assim, não, aqui e agora isso aqui não pode. E não interessa a situação. Né? O Felipe Rosseski, eu tenho a impressão que ele trata isso como universalista e particularista, né? É uma regra que vale para todo mundo, mas quando você está na China, o preço do camarão, para mim, era mais caro do que o preço do camarão para minha assistente chinesa. Exato. E no Brasil também, né? Eu me lembro que eu fui trabalhar com um chinês que morava no Brasil e eu falei, quanto é que eu cobro a nossa visita para a Feira do Cantão? Ele falou, depende do cliente. Eu falei, como? Exatamente. E hoje eu entendo que depende do cliente, né? É o particularismo. Mas no próprio Brasil, aqui no Rio mesmo, se você vai na Feira Hippie e você é estrangeiro ou você é brasileiro, você já tem um tratamento diferenciado. Tem preço para gringo e tem preço para o local, né? Para o local. Fernando, vamos avançar. Eu tinha vontade de falar várias outras coisas aqui, mas vamos avançar nas perguntas, que elas são muito... Cris, rapidinho, só falando do pessoal que está comentando aqui, o Flávio Lar disse que colocou o jogo do Real Madrid e Manchester no mute para não perder esse evento, hein? Estamos lisonjeados. E o João estava falando aqui do Ricardo Semler, do Virando a Própria Mesa, que esse livro tem aqui também. Aqui, pergunta filosófica. A felicidade é um valor cultural? Tirada do seu livro. Sim. Realmente é. Agora está se falando muito de novo, porque saiu mais uma vez o resultado dessa pesquisa internacional que se faz todos os anos sobre a felicidade, e a Finlândia foi considerada a população mais feliz do mundo
pelo 7º ano consecutivo. E semana passada um menino matou um outro na escola, não foi? Pois é, pois é. Mas o que eu critico nesses estudos, dessas pesquisas que são publicadas sobre a felicidade, são basicamente duas coisas. Primeiro que quem faz as perguntas dessa pesquisa tem um viés cultural. Então, já começa por aí. Tá? E é difícil um pesquisador se dar conta do seu próprio viés cultural e tentar perguntar as coisas de uma forma que não tenha viés cultural. É muito difícil. É possível, mas você precisa começar entendendo de cultura para poder fazer isso, né? E aí verificar com colegas, com outros, enfim, se tem viés cultural nas perguntas ou não. Mas o principal problema que eu vejo nessa questão de definir a felicidade é que a felicidade é um estado que depende do seu nível de ambição e o que você considera que é o seu nível de atingimento ou de realização em relação a esse nível de ambição. Tá? Então, o que acontece na Finlândia? O nível de ambição na Finlândia é mais baixo. As pessoas têm um certo pragmatismo e uma visão assim muito realista. Digo, olha, isso aqui é o que eu vou conseguir. Eu não quero o céu e a terra e a lua e não sei mais o quê. Né? Eu tenho um nível mais realista. E eu me dou conta de que aquilo que eu consegui está próximo daquilo que eu queria. Maravilha. E eu, então, me considero feliz. Beleza, eles se consideram felizes. E eu não julgo. Quem sou eu para julgar se os finlandeses se consideram felizes? Agora, quando eu faço as mesmas perguntas, por exemplo, no Brasil, o brasileiro diz, não, eu não sou feliz, por quê? Porque eu quero ter um Porsche conversível, eu quero me tornar milionário, eu quero ser famoso como as Kardashian, e eu apenas tenho um bom emprego, uma boa situação de vida, mas eu estou longe de alcançar tudo aquilo que eu almejo. O nível de ambição do brasileiro médio é mais alto do que a sua capacidade de realização. Então, ele considera que não é tão feliz, porque ele ainda tem muito a alcançar. E esse tipo de questão, de comparar esses dois níveis, não é como a pesquisa é tratada. A pesquisa simplesmente pergunta, você se considera feliz? Sim. O finlandês diz que sim, o brasileiro diz que é, mas não tanto. Mas é em função dessa discrepância entre quanto você quer e quanto você acha que conseguiu. Pesquisa. Eu trabalhei muito tempo com pesquisa, né? Pesquisa você lê também do jeito que você quiser, e a pergunta é fundamental. Eu trabalho com uma plataforma de coach que é americana, e cada vez que eles fazem uma pergunta para a gente é sim ou não. Eu falo, não dava para botar um meio do caminho, porque para mim não é nem sim nem não, mas, né? Mas na filosofia americana, enquadra ali, enquadra aqui. Cris, mas isso que você está falando de felicidade é o gancho para a nossa próxima pergunta, hein? Que eu acho que está intimamente Não, e eu estava me lembrando do post que eu tinha feito sobre a Finlândia. A gente fez uma live com... Não, na verdade, a gente não fez ainda. A gente conversou... agora já nem me lembro. A gente conversou com o Peter, que vai ser entrevistado. O Peter que vai ser a outra, né? A gente conversou com o Peter, que é um suíço, sobre por que o índice de competitividade dele conseguia ser maior do que o dos Estados Unidos. E ele disse que talvez a explicação fosse por conta da religião protestante. E ele ainda falou orar e laborar. Você acha que a religião precede a cultura? Não, é o contrário. Né? Mas é um erro muito comum as pessoas dizerem que a religião é o principal fator que influencia a cultura, mas a religião ela reflete a cultura, na verdade, né? Então, a Suíça tem uma cultura de muita organização, de muita disciplina, de muita dedicação ao trabalho e de busca da excelência, e, em função disso, a religião protestante floresceu na Suíça. O calvinismo floresceu na Suíça por causa dessa cultura que já estava lá muito antes do Calvino ter nascido.
muito antes de se formar a religião, esses valores já estavam lá. Existe um motivo pelo qual o catolicismo progride mais, ou se dissemina mais em certas culturas, geralmente são culturas hierárquicas, que então, nessas culturas hierárquicas, se desenvolve uma religião em que toda a visão religiosa reflete hierarquia, né? Tem uma frase brasileira que eu acho incrível, que diz assim, né? Deus no comando. Deus no comando é a síntese da cultura hierárquica, e da cultura hierárquica na religião, porque Deus está lá comandando, né, nessa visão. Tá? Enquanto que em outras culturas, como na Alemanha, não é de espantar que na Alemanha nasceu a Reforma, nasceram as religiões protestantes, porque a cultura alemã era menos hierárquica. A cultura alemã era cada um tem que ser líder de si próprio, de pequenas comunidades. Nós não queremos saber de papa, de ter obediência a uma autoridade central que fica lá em algum lugar e é o único sujeito que tem uma ligação direta com Deus. Tá? Não, na cultura igualitária alemã e também na holandesa e até certo ponto também na americana, a ideia de que cada um deve interpretar a Bíblia à sua maneira e não precisa se submeter a uma autoridade central. Então, inclusive, é diferente você ser católico no Brasil, ou ser católico na Suíça, ou ser católico nos Estados Unidos, porque a cultura precede, na verdade, a religião. Mas é comum as pessoas citarem a religião, porque a religião ela é uma caixa de ressonância muito forte. Então, esse reflexo que a religião faz, ele faz muito barulho. Então, é comum as pessoas acharem que a religião é que está definindo a cultura. Mas, na verdade, a religião precede a cultura. Eu estava aqui me perguntando, então, quando que surge a cultura, né? E aí eu pensei que na Polônia, porque a Polônia já foi invadida pela Rússia, pela Alemanha, pelos tchecos, pelos prussos, pela Prússia. Mas aí eu lembrei da sua explicação do corporativo, do organizacional, né? Acho que é na hora, invade, tira todo mundo, substitui, mas depois sai e entra outra, e cada cultura que entra vai tentando estabelecer a sua, e eu acho que às vezes vão se integrando, né? E cria uma outra cultura que é a mistura de todas, né? Sim, sim. O curioso aí é que, se é só uma troca de comando, a cultura permanece, porque ela está na gerência média, né? Na organização e no país também. Né? Então, a gente vê isso muito, por exemplo, na Rússia. Né? A Rússia sempre teve uma cultura hierárquica há milênios, e na época dos tzares era uma cultura muito hierárquica. Aí teve uma revolução comunista, que causou, inclusive, a morte de milhões de pessoas, foi uma revolução dramática, mas a cultura continuou hierárquica, só que, em vez de ser o czar, era o comitê do Partido Comunista, e que continuava agindo da mesma maneira hierárquica e com o mesmo abuso de poder que tinham os czares. Aí caiu o comunismo, e agora nós temos o Putin, que no Brasil não se sabe, o pessoal olha para o Putin e não sabe definir, mas, afinal de contas, o Putin é de esquerda, o Putin é de direita. Na verdade, direita ou esquerda é até irrelevante nesse caso. O Putin é hierárquico. Ele tem o mesmo poder absoluto que tinham os comunistas na sua época e que tinham os czares antes do comunismo. É porque a cultura russa é hierárquica. E é uma cultura também muito religiosa, muito conservadora, tanto é que eles têm justamente a religião ortodoxa. Tá? E a religião sobreviveu quase um século de comunismo. Embora não fosse endossada pela doutrina comunista, a religião ortodoxa sobreviveu na Rússia durante todos esses anos. E quando o comunismo se foi, aí ela realmente floresceu, porque ela sempre esteve lá, ela continuou lá, mesmo quando oficialmente não havia religião na Rússia, mas o povo continuava religioso.
Então, essas coisas são muito perenes, mesmo quando troca governo, invade e tal, porque, afinal, em termos dos valores centrais da cultura, 30, 40, 50 anos não é nada. É uma coisa, é muito longo prazo, né? Muito longo prazo. Gerações e gerações. Exato. Isso. Fernando, quais são os grandes dilemas da sociedade? Bom, no meu livro eu falo disso no final, né? Eu acho que os grandes dilemas estão refletidos nas dimensões que o Hofstede identificou, né? Ele identificou os grandes dilemas, né? Que o primeiro é esse entre hierarquia e igualitário, né? Eu acho que toda a comunidade, quando começa a se formar tal coisa, inconscientemente eles têm que decidir assim: nós vamos ter um chefe só ou não, vamos ter um grupo ou um comitê ou tal coisa, né? Eu estava lendo Freud esses dias e as coisas que ele falava sobre cultura e os autores que ele citava de que na Austrália os aborígenes, que têm uma cultura bastante primitiva, e eles não têm chefe. Eles tinham um conselho das pessoas mais velhas, mas não era um. Eram várias pessoas, e todo mundo que, depois de uma certa idade, passava a integrar aquele conselho, né? É uma forma diferente, primitiva, diferente de se organizar, né? Então, o primeiro dilema, eu acho que é esse: hierarquia ou igualdade, né? O segundo é um que a gente discute muito em termos políticos, em termos de direita e esquerda, que é assim: o que é mais importante, o indivíduo ou a comunidade? E a verdade é que você precisa encontrar um equilíbrio entre o interesse individual de cada um e a liberdade de cada um e o bem comum e o respeito aos outros. E cada sociedade precisa encontrar esse equilíbrio. Algumas sociedades são mais individualistas, então valorizam mais o indivíduo. Outras são mais coletivistas e valorizam mais os grupos e a lealdade para esses grupos. O terceiro dilema é até que ponto você valoriza o desempenho, o trabalho, ou você valoriza o cuidar dos outros e criar uma família e ter uma qualidade de vida maior, né? Isso também é um dilema que algumas sociedades, então, valorizam mais o trabalho, o desempenho, e outras valorizam mais a família e as relações interpessoais. E você vê extremos aí, por exemplo, nos Estados Unidos, o pessoal é muito workaholic, valoriza muito o trabalho, tá? Na Holanda, o pessoal valoriza mais a qualidade de vida. O holandês trabalha até às 5 da tarde. Às 5 da tarde, eles, bom, agora o resto fica para amanhã, eu vou ver minha mulher, meus filhos, meus amigos, porque a minha qualidade de vida é mais importante do que o desempenho no trabalho. No outro dia, ele vai trabalhar, e vai trabalhar bastante, mas dentro daquele horário, porque o tempo de lazer ou de tratar das relações e da sua qualidade de vida é sagrado. É mais sagrado do que virar à noite para entregar um projeto no dia seguinte de manhã, porque o prazo é no dia seguinte de manhã. Ele, não, eu vou entregar daqui a 2 dias e o mundo não vai acabar por causa disso. É uma atitude diferente, né? E o quarto dilema que eu vejo é justamente esse do relativismo versus o normativismo. Quer dizer, uma sociedade precisa definir, nós precisamos ter leis, nós precisamos nos organizar e ter algumas regras que a gente considera leis e que todo mundo vai obedecer essas regras. Ok, mas na hora de aplicar a regra, quanto você dá de peso para cumprir a regra, doa a quem doer, e quanto você dá de peso para, peraí, em cada situação você precisa avaliar e você pode ter mais flexibilidade na aplicação da regra, e você funciona ao arrepio da lei, né, como se diz no Brasil, tá? Então, cada sociedade também precisa definir esse dilema, né, se vai mais para um lado ou se vai mais para o outro.
E eu quero aqui aproveitar para enfatizar de novo que eu acredito realmente que nenhuma cultura é melhor do que outra. Todas as culturas funcionam, todas as culturas podem ter seus problemas também, e cada um de nós tem uma preferência. A gente gosta mais daquela cultura que fecha mais com os valores pessoais de cada um. Então, a gente acha que essa cultura é certa, né? E as outras todas estão erradas. Mas, na verdade, não existe nenhuma demonstração de que uma cultura realmente é melhor do que outra. E essa avaliação é muito subjetiva. Porque é melhor na perspectiva de quem, né? Exato. Exato. Eu tenho, inclusive, grandes discussões com os meus amigos culturalistas. Agora eu tenho mais luz aqui, a Jussara me ajudou. Obrigado. Alguns dos meus amigos interculturalistas, especialistas, eles não conseguem esconder o seu próprio viés, a sua própria preferência. E eu costumo dizer, eu tenho a minha preferência. Eu sou basicamente um sujeito igualitário, individualista, valorizo mais o desempenho do que a qualidade de vida, mas eu sei que isso são preferências pessoais. Eu não acho que uma cultura que tem essas características seja, por isso, melhor. Pode ser melhor para mim. É isso que eu ia dizer, pode ser melhor para você se encaixar ou se juntar a essa cultura, não? Exato. Você se sentiria mais feliz, mais incluído. Mas não existe, não é que ela seja absolutamente melhor. Não vai servir para todo mundo. Tem pessoas que vão achar horrível esse tipo de cultura. Falando um pouquinho dos movimentos nacionalistas que defendem políticas de exclusão e preservação cultural, com medo de perder a identidade cultural da nação devido à imigração, à globalização. Penso muito na Catalunha, né, que são muito ferrenhos nessa defesa. O que você acha disso? Eu acho que é natural que se procure preservar a cultura local, a cultura tradicional. E o curioso, aí tem um paradoxo, não é? Quanto mais globalização, mais as pessoas se apegam aos valores tradicionais. Porque aí tem uma coisa assim de psicologia, né? Quando você enfrenta uma coisa diferente daquilo que você acha que é o correto, você se defende regredindo. Você volta para os seus valores pessoais mais tradicionais. E na globalização, nós todos estamos cada vez mais expostos a valores diferentes. Então, quanto mais eu encontro com gente de outras culturas, sem querer, eu me torno mais apegado aos meus valores, aqueles que eu aprendi na minha infância, porque aquilo é que era o correto. E quando eu estou enfrentando coisas novas, eu digo, não, peraí, eu regrido, é natural, isso é humano. O erro está em achar que a globalização significa que todo mundo precisa adotar os valores dos outros. Não é isso. A gente precisa tolerar os valores dos outros, que é o seguinte, eu preciso me sentir confortável de que eu vou ter pessoas convivendo comigo que têm valores diferentes dos meus. Mas tudo bem, eu continuo tendo os meus valores e eu consigo trabalhar com outras pessoas que têm valores diferentes dos meus. Eu consigo fazer comércio. A globalização é uma questão de comércio, de facilitar a troca de mercadorias e de permitir o livre trânsito de pessoas. Então, eu posso ter um chinês trabalhando comigo no Brasil, ou um americano, e nós três podemos trabalhar bem, cada um com seu estilo um pouco diferente. Nós precisamos encontrar uma maneira de trabalhar que seja satisfatória para nós três. Mas eu não preciso virar americano, nem o americano vai precisar virar brasileiro, ou chinês, enfim. A gente precisa desenvolver essa capacidade de trabalhar com as diferenças. Por isso, a diversidade é um valor em si. Trabalhar com pessoas diferentes é um negócio legal, até porque eu aprendo mais com quem é diferente de mim. E eu preciso aprender a me sentir confortável com essa diferença. Daí tudo bem.
O problema é que tem gente que não tem segurança pessoal nos seus valores e se sente muito ameaçado pelos valores diferentes. E aí reage de uma maneira defensiva, mas muito forte. Então, é aquela coisa, eu não concordo com você e por isso eu vou te dar um tiro, o que é um absurdo. Mas é isso que a gente vê muito no mundo, né? Pessoas que acreditam em religiões diferentes e ficam se matando. E, na verdade, você pode acreditar em deuses diferentes, ter religiões diferentes, e nem por isso precisa se matar. Tá? E é isso que nós precisamos aprender. Tá? Eu tive recentemente em Abu Dhabi, e, curiosamente, lá em Abu Dhabi, eles criaram uma praça que eles chamam a Praça de Abraão. E nessa praça, eles colocaram uma mesquita, uma sinagoga e uma catedral, para mostrar que essas três religiões, que são todas monoteístas, né, elas podem conviver em paz. Podem discordar uma da outra, mas não precisam se matar a tiro por causa dessa discordância, né? Mas isso me lembrou também a minha professora de polonês falando dos ucranianos, né, e dizendo... Outro dia entrei numa loja, a atendente era ucraniana, todos os clientes eram ucranianos, eles estavam falando em ucraniano e, de repente, eu me senti fora da Polônia, porque eu era a de fora. Então, eu acho que aí a coisa é que engancha, né? Quando eu tenho a minha cultura e a outra vem com todos os seus valores e tenta engolir a minha. Por isso você precisa ter políticas inteligentes de integração, e não é assimilação, né? Nos Estados Unidos, existe uma política que é mais de assimilação e que não deu certo, né? A política americana, basicamente, é até uma política inconsciente, não é deliberada, eu acho, mas basicamente é assim. Nós somos anglo-saxões, nós somos yankees, né? Se você quer morar aqui, você tem que adotar os nossos valores. Se você não adotar os nossos valores, você vai ser rejeitado. Então, o que aconteceu na prática ao longo dos anos? Os Estados Unidos é um país de imigrantes, mas ele é um país que está cheio de guetos, onde essas pessoas que não conseguiram se integrar vivem de maneira isolada. Os rejeitados continuaram lá, mas com bolhas, né? Então, você tem as Little Italies em várias cidades dos Estados Unidos, você tem as Chinatown em várias cidades dos Estados Unidos. A mais famosa é de São Francisco, mas tem Chinatown também em Nova York, e tem Chinatown em outros lugares. Em Los Angeles, você tem Chinatown e Tokyo Town e Koreatown, e são todas bolhas de pessoas que não foram assimiladas. E por que não foram assimiladas? Porque não houve uma política de tentar ceder de parte a parte, fazer uma integração, né? Eu acho que aí, comparativamente, o Brasil foi muito mais bem sucedido, não por planejamento, porque eu acho que isso aconteceu sem planejamento, mas as pessoas que vêm de fora se sentem mais integradas na cultura brasileira, porque, no geral, a cultura brasileira é mais flexível e se consegue fazer uma integração. Ninguém chega e diz assim, não, você agora está no Brasil, você tem que falar português, você tem que esquecer dos seus valores alemães ou italianos. Não. Houve uma integração natural ao longo do tempo, não aconteceu da noite para o dia, né? Eu me lembro que... mas nós tivemos, por exemplo, uma época com os japoneses, né? Tinha uma propaganda de uma marca de televisão que dizia os nossos japoneses são mais criativos do que os deles, né? Uma coisa assim, né? E era uma tentativa de integrar a cultura japonesa e as marcas japonesas dessa televisão na cultura brasileira, né? E hoje em dia, a maioria das pessoas no Brasil, eu acho que tem orgulho do fato de que tem japoneses que se abrasileiraram, digamos assim, mas continuam japoneses, né? E, ao mesmo tempo, continuam brasileiros, né? Então, isso eu acho que o Brasil acabou conseguindo fazer bem, embora a gente sabe, historicamente, que quando os japoneses chegaram no Brasil, em 1900 e poucos, muitos deles foram apedrejados nas ruas.
Os japoneses andavam pela rua e o pessoal jogava pedra neles. Não é assim que nós somos uma beleza, nós integramos os imigrantes muito bem. Não é tão simples. Tem conflito e levou tempo, mas se conseguiu uma certa integração, sim, muito mais do que em outros lugares. Tá? Então, acho que isso é uma das coisas que a cultura brasileira tem e aliás, está refletido nos scores do Hofstede para o Brasil, porque o Brasil tem um score alto em relativismo, né? em conseguir avaliar a situação de acordo com as circunstâncias de cada situação. E eu acho que isso dá uma flexibilidade maior para lidar com essas culturas de fora. Tá? Mas isso precisa ser manejado, precisa ser administrado. O que está acontecendo na Europa, que existe muita resistência à imigração vinda do Oriente Médio e agora a resistência em relação aos ucranianos, é porque vem muita gente muito rápido. E aí não dá tempo de integrar. Eu acho que a imigração ela precisa ser administrada, precisa ser regulada. Se você, de repente, bota 1 milhão de turcos dentro da Alemanha, muito rápido, isso começa a causar problemas e conflitos. Não quer dizer que, então vamos fechar as fronteiras e vamos construir um muro, né, à la Donald Trump. Tá? Isso também não funciona. Tá? Mas é preciso haver uma política de integração. Tá? Nesse sentido, não é por acaso que eu escolhi morar na Holanda. Né? Eu acho que a Holanda, embora tenha seus problemas também, ela ainda tem mais sucesso nessas políticas de integração do que muitas outras culturas. Eu acho curioso que, há uns anos atrás, o prefeito de Amsterdã era um judeu, o Jacob Cohen, que foi um ótimo político, inclusive continua na política até hoje, inclusive, mas ele era muito respeitado, e o prefeito de Rotterdam era um muçulmano. As duas maiores cidades da Holanda, uma dirigida por um judeu, outra dirigida por um muçulmano. Excelentes pessoas, ambos, respeitados igualmente por todos, né? Mas mostrando que era possível ter essas coisas funcionando simultaneamente e funcionando bem. Não foi um mar de rosas, sem dúvida, houve problemas, críticas, discussões, né? Mas é possível fazer isso. Amsterdã é um reflexo disso, né? Toda vez que eu vou visitar meus filhos, eu vejo isso. Agora, a gente está fazendo... toda vez que a gente faz uma live, a gente fala muito sobre a cultura brasileira, né? E aí a gente criou meio que 3 formas de traduzir a cultura brasileira e a gente gosta de fazer essa pergunta para os entrevistados. O que você acha que a cultura brasileira é? O Paul Cabane, que é aquele francês que mora no Brasil e que sabe quem é, né? Ele fala: o Brasil é um liquidificador de culturas de outros países, formando um creme cultural chamado cultura brasileira. A outra forma de ver isso é: o Brasil é um depositório de diversas culturas de outros países que convivem e se complementam. E aí a metáfora para isso é aquele prato da comida aquilo, tem sushi, macarrão, feijão, tudo no mesmo prato. Vai até a Silvina que trouxe esse ponto para a gente, né? De que elas convivem e se integram. E a terceira é: o Brasil é um engolidor de cultura de outros países, modificando cada uma delas até que não reste mais nada da cultura original. É pegar o croissant e rechear com presunto, com queijo, pegar a pizza e botar sorvete em cima, que o italiano corta os pulsos só de pensar. O que você acha que melhor define ou nada disso define o Brasil? Olha, eu acho que o Brasil é uma bouillabaisse. Vou pegar aí uma metáfora francesa para o Paul Cabane. O Brasil é uma bouillabaisse porque é uma sopa de peixe, mas na qual, se a bouillabaisse é bem feita, ela tem um sabor típico, um molho, uma sopa que tem determinados temperos, uma receita e tal, mas quando ela é bem feita, você consegue sentir o sabor de cada um dos frutos do mar que compõem a bouillabaisse. Esse molho todo da sopa, ele não é tão forte que ele não permita mais sentir o sabor de cada um dos frutos do mar diferentes que tem lá dentro. E eu acho que o Brasil é assim. Eu acho que existe uma cultura brasileira predominante, sim, sem dúvida, se integram outras culturas,
mas você ainda tem algumas pessoas que vieram da Espanha e têm sotaque espanhol, você tem os italianos que ainda têm o seu sotaque, têm as suas tradições, mas não ao ponto de ter uma Little Italy, né, em São Paulo. Né? Então, não é tanto, é uma mescla mais. Eu costumo comparar com os Estados Unidos. Para mim, os Estados Unidos é um mosaico. As peças estão claramente distintas. E o Brasil é mais um melting pot mesmo, é uma mescla. Só que ainda se tem, sim, você ainda tem as comunidades mais alemãs, tá, no sul do país, em Santa Catarina, em Blumenau, Joinville e tal. E você tem alguns holandeses no interior de São Paulo, também no Paraná. Mas esse pessoal, quando eles voltam para o país de origem, eles têm choque cultural, porque eles já são mais brasileiros do que do seu país de origem, né? Fernando, deixa eu tirar uma dúvida sobre os Estados Unidos, o exemplo que você está dando. Quando eu morei lá, eu ouvia muita reclamação dos moradores. Eu morava na Carolina do Sul, mas eles reclamavam muito, diziam que Miami agora só se fala espanhol, que inclusive eu me lembro que ela deu um exemplo assim de uma loja procurando uma vendedora. Ela disse: imagina, tiveram que colocar um anúncio dizendo precisa falar inglês, porque lá praticamente se aceitava pelo número de imigrantes e tudo. Você não acha que com essa imigração hispânica, e aí eu não estou falando só dos mexicanos, estou falando de outros sul-americanos, que eles se juntaram tanto na política, você já tem políticos hispânicos, políticas específicas para essa população. Você não acha que no caso dessa imigração da América do Sul, da América Central, isso está mudando os Estados Unidos de maneira que está realmente entranhando na cultura deles, diferente de outras culturas? Eu concordo que está mudando, mas o problema justamente é a dificuldade da cultura anglo-saxônica americana de aceitar essas outras culturas. E por causa dessa rejeição, o pessoal fica formando essas bolhas, tá? Hoje em dia, a cultura anglo-saxônica americana ela já é minoria. Se você somar todo o pessoal de origem hispânica, do Oriente Médio, da Índia, de todas as outras nações do Oriente distante também, eles são mais do que a população tradicionalmente anglo-saxônica americana, tá? E a questão é que os americanos precisam aprender a conviver com isso e flexibilizar essa coisa. Se eles tivessem flexibilizado há mais tempo, eles talvez tivessem uma integração maior. Essa integração maior não existe nos Estados Unidos justamente pela resistência, né? Justamente por esse pessoal dizer assim, não, o cara aqui ele tem que falar inglês, né? Tem uma passagem que não é talvez muito conhecida, porque é de um tempo atrás, durante a Segunda Guerra Mundial, num determinado momento, o Brasil entrou na guerra. O Brasil entrou tarde na guerra, né? Quando a guerra já estava ganha e o Brasil resolveu entrar porque sabia qual é o lado que ia ganhar, né? Bem a brasileira isso, né? Exato. Né? E tem a ver com o relativismo. Vamos ver como é que vai dar esse negócio. Agora nós estamos desse lado, ok. E naquele momento a Alemanha virou inimiga, né? E antes não era. O Getúlio Vargas na época flertava com Mussolini, com o fascismo e tal, mas de repente viraram inimigos. E havia no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina também, escolas naquela época em que as comunidades só falavam alemão. Havia esses nichos, essas bolhas no Brasil, né, há 70 anos atrás. E um inspetor escolar no Rio Grande do Sul viajou com a missão de verificar se a cultura brasileira estava sendo adequadamente transmitida.
e telegrafou para o secretário da Cultura do Rio Grande do Sul, dizendo: encontrei escola onde só falavam alemão. Fechei escola, de pé pela grandeza do Brasil. E o secretário da Educação telegrafou de volta: sente-se, abra a escola. Porque aí entrou o particularismo. Ele disse: olha, se você fechar essa escola, essas crianças não vão aprender, né, a ler, escrever, a somar e subtrair. Isso não pode ser assim de uma hora para outra. Se na comunidade só se fala alemão, nós até temos que fazer a integração, mas não pode ser assim de hoje para amanhã, né? E precisa de um tempo, mas precisa sim ser administrado. Cris, temos tempo para mais uma pergunta. Eu queria fazer a número 10, pode? Eu queria que você fizesse essa, sim. Então, tá bom. Tem muito... Nós duas somos coaches, o João Pascoal é coach, então tem muita gente de coaching que assiste essa live. E aí a gente tem duas grandes entidades, né, de coaching, instituições, que é a ICF, que é americana, e a IMCC, que é europeia. Você que também é coach, qual é a diferença? O que você traria de diferenças culturais? Olha, eu tive mais contato com a ICF. Eu não tenho tanto contato com a entidade europeia. Eu conheço um pouco da europeia, mas a ICF, sim, é bem americana, né? Eu estou sorrindo porque há uns anos atrás o pessoal da ICF pediu que eu desse uma palestra gratuita, tá, numa convenção da ICF no Brasil. E eu digo: tá ótimo, né? Uma maneira de divulgar o meu trabalho também. E eu costumo não cobrar quando eu trabalho para entidades não lucrativas, né? Então, para NGOs, escolas, assim, eu trabalho de graça. E a ICF é uma NGO, de certa forma, né? Então, eu digo: não tem problema, faça a palestra, tranquilo. Aí, então, eles me mandaram um contrato de 11 páginas para assinar para fazer a palestra. E isso é uma coisa bem americana, porque os americanos têm uma cultura mais legalista de contratos, e você tem que definir muito bem, em detalhe, os termos, tal, para não ser processado, né? Para não criar... Isso é uma coisa típica americana, né? Na Europa, eu costumo fazer o mesmo tipo de coisa, faço essas palestras de graça e não tem contrato, não tem nada. É tudo só de boca, de fio do bigode, né? É claro que eu nunca fiz isso na Alemanha. Eu acho que na Alemanha talvez fosse um pouco mais formalizada a coisa. E aí tem também um aspecto importante. A Europa é culturalmente muito diversa. A cultura da Alemanha é bastante diferente da cultura da Itália, que é diferente da França, da Polônia é diferente de novo, a Holanda e a Escandinávia têm diferenças. Às vezes a gente se engana ao pensar assim: na Europa é assim. Espera aí, que parte da Europa você está falando, né? E tem muitas diferenças dentro da Europa. Eu vou descobrir. Eu também sou parte da ICF, mas eu pretendo entrar para a IMCC, vamos ver. Uhum. E eu também perdi um parceiro na China, porque eu comecei a fazer palestras com ele, e ele não estava muito bem organizado quem fazia o quê, e aí eu botei tudo no papel e mandei para ele assinar. E eu perdi ele para sempre, nunca mais ele apareceu, por causa do contrato. Porque o contrato na China significa: eu não confio em você. Exato. Você precisa assinar alguma coisa para mim. E aí, eu trabalhei 1 ano e meio no Egito, para um banco, e eles me pagavam e tudo, tal coisa, e não tinha contrato assinado. Aí, um belo dia, eles disseram assim: o nosso departamento jurídico aqui está dizendo que você precisa assinar um contrato. E tudo bem. Aí me mandaram um contrato de 4 páginas, eu assinei e pronto. Mas era só para satisfazer o burocrata, digamos assim, porque o trabalho estava funcionando na base da confiança interpessoal. Então tá, né? Já temos 1 hora de live, a gente já começou atrasado, então eu acho que a gente vai ter que terminar. Fernando, dava para ficar batendo horas, né?
fiquei engajada com várias coisas que eu queria perguntar, mas eu sabia que não dava tempo, né? Jussara, que sua esposa deixou um recado falando da a diversidade bem administrada agrega grande valor, outros comentários. Foi um prazer enorme ter você com a gente aqui. Prazer é meu. Obrigado pelo convite. Boa sorte para vocês e a gente se vê por aí. E a gente se vê. Próxima terça-feira a gente tem uma live com o Alfredo Reikdal, que está trabalhando com business de transformação digital numa empresa americana, sendo que ele está no Brasil e o pau está quebrando. Eu disse, traz os seus problemas para cá para a gente ver se a gente pode discutir alguma coisa que os frameworks ajudem a você entender o que está acontecendo. Ótimo. Fernando, super obrigada. Foi um prazer e uma honra trocar essas ideias com você. E vou ler o seu outro livro agora, o Cultura, esse que a Cris leu, que eu li, foi ótimo. Muito obrigada. Obrigado. Fico contente. Então tá. Até a próxima. Tchau. Obrigada, gente. Tchau.